O Hora desta noite está no ar, está a acompanhar a TPA Notícias. Meu nome é Dorivaldo Aleixo e bem-vindo a mais uma edição. Técnicos do Tribunal de Contas foram melhor capacitados sobre a auditoria de compliance e normas de conformidade. É a primeira ação de formação que resulta do acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas de Angola e o Tribunal de Contas da Bahia. De janeiro até aqui, tramitaram na Sala de Justiça Juvenil, julgado de menores, um total de 625 processos judiciais envolvendo menores de idade, uma média de 48 processos por mês. A doutora Maria Alice José da Silva é a juíza responsável da Sala de Justiça Juvenil e conversa hoje connosco sobre este assunto. É ela que eu vou estender o nosso boa noite e as boas-vindas também. Boa noite e bem-vinda. Boa noite. Vamos olhar inicialmente para os dados que acabei aqui de avançar. Se fizermos uma comparação, não é, ao período homólogo do ano passado, no caso, podemos considerar que houve uma redução ou aumento destes processos envolvendo menores? Relativamente aos processos centrados e em tratamento de janeiro a abril, prevê-se um certo aumento. Muito obrigado por ter vindo à Hora 10 e por nos ajudar a perceber também este universo dos processos judiciais envolvendo menores no nosso país. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Desta forma, nós seguimos olhando para outros assuntos. Vamos a Lunda Norte, onde a Inspeção-Geral do Trabalho registrou 58 infrações só no mês de maio. Nestas visitas inspectivas, notou-se que muitas empresas não inscrevem os seus trabalhadores no Instituto de Segurança Social e que há também trabalhadores que nunca tiveram direito ao gozo de férias. O mês de maio foi de trabalho intenso no Gabinete de Inspeção Geral do Trabalho, na Lunda Norte. 14 visitas inspectivas foram realizadas em diferentes empresas. Atualidade internacional a partir de agora. Cláudia Sheinbaum, de 61 anos, do Partido Oficialista Morena, Movimento de Regeneração Nacional, e afilhada do político presidente André López Obrador, será a primeira mulher a comandar o destino do México. Hoje eu converso com Wellington Calazans e o Sá Agostinho, os dois já estão connosco neste momento. Nós, desta forma, encerramos as notas da atualidade internacional. O Executivo aprovou hoje em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, o instrumento programático de referência na prevenção, detenção e repressão da corrupção e criminalidade conexa, pretende reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e adotar boas práticas no setor público e privado. A quinta sessão ordinária do Conselho de Ministros foi orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Nesta reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros aprovou, no âmbito das medidas de combate à corrupção em curso e da promoção de uma cultura de ética em todos os setores, a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, instrumento programático de referência na prevenção, detecção e repressão da corrupção e criminalidade conexa, que tem em vista a boa governação, o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições públicas e a adoção de boas práticas no setor público e privado. Ao princípio da tarde desta segunda-feira, o Presidente da República, João Lourenço, manteve uma conversa ao telefone com o seu homólogo checo, Peter Pavel. Os dois estadistas abordaram as relações entre os dois países e avaliaram igualmente a atual conjuntura internacional. E foi hoje aprovada por unanimidade da especialidade a proposta de alteração da lei da antidopagem no desporto. A proposta de alteração da lei de antidopagem no desporto está a um passo para a sua promulgação. Esta segunda-feira, o documento de iniciativa do Presidente da República foi melhorado na especialidade. Em menos de 3 horas, os deputados da primeira, sexta, sétima e 10ª comissões olharam para dentro do texto, sugeriram melhorias de um ou outro parágrafo, substituição de uma ou outra palavra para torná-la mais clara.
E o Parlamento nigeriano quer a experiência de organização e administração da congênere angolana. Esta segunda-feira, as delegações das duas instituições estiveram reunidas em Luanda. Susana Augusta de Melo, presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, e Akamo Akin Olabot, comissário do Parlamento da República Federal da Nigéria, encabeçaram as respectivas partes neste encontro. Aqui, a delegação nigeriana mostrou seu interesse de beneficiar da experiência de Angola na organização e gestão do Parlamento. A reunião, que decorreu à luz de acordos de cooperação entre os dois Estados, resulta do reconhecimento da Nigéria em relação aos avanços registrados na criação de condições para os deputados angolanos. Um mês depois das inundações na Funda e no Panguela, os camponeses continuam sem dinheiro para compra de sementes. O objetivo é retomar a atividade agrícola e recuperar também o que se perdeu da colheita. A Associação Cintura Verde de Luanda apela-se às autoridades que apoiem os camponeses. O nível das águas já não assusta, mas o terreno pantanoso afasta os camponeses da zona de cultivo. Na Copo Velha foram mais de 20 hectares inundados. As águas invadiram numa altura em que os agricultores já sonhavam com uma boa colheita. Foi uma noite para esquecer. A Cooperativa Agropecuária dos Ex-Militares de Kassonga, na província do Kwanza Sul, prevê colher na presente época agrícola perto de 1 tonelada de feijão. Além do feijão, os agricultores apostam também no cultivo de tubérculos e hortícolas diversos. No município de Kassonga, província do Kwanza Sul, o setor agropecuário envolve mais de 42 mil famílias camponesas, entre associações e cooperativas que produzem cereais, tubérculos e hortaliças diversas. O Instituto de Desenvolvimento Local continua a cumprir com as suas prestações das transferências sociais monetárias às famílias em situação vulnerável, isto no município do Songo, na província do Eixo. Nem mesmo o acesso trava a vontade do Executivo em acudir às famílias mais desfavorecidas, localizadas em zonas quase que impenetráveis. Gomes Francisco é o nome de um jovem que decidiu capitalizar as prestações das transferências monetárias no âmbito do Cuenda para se tornar um comerciante de referência no município do Cuitucuanaval, no Cuando Cubango. A história de resiliência e determinação de Gomes Francisco e de outros dois empreendedores que decidiram com aquela ajuda começar os próprios negócios é agora contada pelo jornalista Oscar Dombo. A história começa no bairro Samaria, arredores da vila do Cuitucuanaval, onde Gomes Francisco, que vivia em situação de extrema pobreza, na companhia do seu irmão mais velho, criaram um plano de negócios focado nas necessidades da sua comunidade. Tudo impulsionado pelo programa do Executivo das Transferências Monetárias Locais, Cuenda. Oscar Bondo e as histórias de superação. Mais de 2.000 pessoas com necessidades especiais, inscritas na base de dados da Fundação Luínia em Luanda, aguardam por cadeiras de rodas. Os números foram avançados hoje pelo diretor executivo da Fundação quando entregava estes meios de locomoção às crianças com necessidades especiais. A Fundação Luínia procedeu à entrega de meios de locomoção a 20 crianças com necessidades especiais de mobilidade. António Caquarta, pai do pequeno Eugênio, sonhava ver seu filho ganhar uma cadeira de rodas. As pessoas com limitações na locomoção e que carecem de uma cadeira de rodas têm agora a oportunidade de adquirir este meio. No âmbito da sua responsabilidade social, a Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias disponibilizou 900 cadeiras de rodas numa parceria com o Centro de Reabilitação Física Princesa Diana.
As cadeiras são montadas de acordo com a dificuldade e a área de residência do paciente. Não consegue andar, tem que usar uma cadeira de roda. Mas que tipo de cadeira de roda? Como que tem feito? Qual tem que ser? Qual é o assento? Tem que usar um assento de esponja? Tem que usar um assento de gel? Por causa da sua deficiência, quais são os ajustes que tem? Nós temos tido muitas dificuldades nisso também. E a FAF recuou na sua tomada de decisão e aceitou a reintegração do avançado do Petro de Luanda, Gilberto, nos trabalhos da Seleção Nacional, visando o duplo compromisso para a corrida de apuramento ao Mundial 2026. O Combinado Nacional realizou mais um treino na derradeira semana com o grupo já quase completamente composto. Vamos ao desporto. O treino desta tarde foi realizado à porta fechada, mas deu para sentir o engajamento e a coesão do grupo, que se mostra confiante em um resultado positivo no próximo dia 7. O próximo treino está agendado para esta terça-feira às 16 horas no campo do Catetão. Amanhã eu volto a estar consigo para mais hora 10 da noite aqui na TPA Notícias. A seguir em Indira Capunga em mais uma edição do Jornal da Meia-Noite. Boa noite, continue a acompanhar a nossa programação, que aqui você tem informação de primeira.